Salve, salve, família vascaína, estamos chegando com mais um conteúdo de Vasco aqui no canal, ó. Tô aqui nos campos goianos, visitando os amigos aqui. Em breve a gente volta para o nosso estúdio, mas o mais importante é trazer as informações do Vasco diariamente para você. Então, likezão no vídeo e se inscreva no nosso canal. Vamos falar do planejamento do Vasco para 2025, né? Como está pensando a diretoria do Vasco, a gente tem as informações, temos confirmação de saídas, enfim, a gente vai dar um balanço geral aqui no que o Vasco está pretendendo reforçar o time para o ano que vem. Bom, o presidente Pedrinho, na entrevista coletiva concedida na última quinta-feira, disse que o planejamento do Vasco para 2025 já começou há pelo menos 3 meses, né? Começou, por exemplo, com a análise da última janela, que segundo ele foi ruim. Ele acaba elogiando ali Jean Davi e Maxime Domingues. Segundo ele, são atletas que ainda vai render, que não renderam, mas ainda vão render, mas que a janela num todo foi ruim, principalmente pela não vinda de um zagueiro, né? O Pedrinho admitiu isso, citou lá aquele Ian Glavinovic, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas que esteve para fechar com o Vasco e o News Old Boys só mandou o documento 11h59, enfim, ele até classificou como um pouco de sacanagem do time argentino com o Vasco, mas enfim, a responsabilidade é do Pedrinho e ele assumiu então essa culpa aí. Dito isso, a diretoria avalia que o Vasco hoje tem uma espinha dorsal interessante e que são necessários reforços pontuais. Essa espinha dorsal composta pelo goleiro Léo Jardim, lateral Lucas Piton, lateral Paulo Henrique, o meio-campo Hugo Moura, tá voltando aí Jair e Paulinho, lá na frente a gente tem o Verrete. Querendo ou não, a gente tem 2 meias interessantes que ainda estão devendo, né? Payet e Coutinho. Enfim, o Vasco tem essa espinha dorsal e precisaria então de reforços pontuais, principalmente para a zaga, né? A gente sabe disso já desde o começo do ano. E para as pontas, né? Os nossos melhores pontas aí foram se lesionando, Adson, DVD, e acabou que quem entrou não deu conta do recado. A gente tem saídas garantidas, galera. Robert Rojas volta para o River Plate, ou o River Plate vai negociar ele com outro clube. Pablo Galdames deve ir para o Chile. A Laú está em negociações com o atleta. Ele também só tem contrato até o fim do ano com o Vasco, então não importa o que vai acontecer. Mesma coisa o Rossi. O Rossi a gente sabe, né? No meio do ano o Vasco achou clubes para ele jogar, só que a proposta salarial não era igual a do Vasco, era para jogar a Série B e ele não quis cumprir o contrato com o Vasco. Então Rojas, Galdames e Rossi saindo, liberando espaço na folha salarial para que o Vasco possa contratar outros atletas. Ainda temos 2 jogadores que são do Vasco ainda, mas provavelmente não serão, que são o zagueiro Capasso, né? O Olímpia já manifestou interesse, agora tem que fazer uma proposta ao Vasco pelo jogador que ainda é do Vasco, tá? E o Orelhano, que está lá na MLS, no Cincinnati. O Cincinnati já manifestou ao Vasco o desejo de comprar o jogador. Tem uma cláusula de preferência de compra para os americanos. Então agora é só eles depositarem o dinheiro no prazo que o Orelhano é deles, tá? Tem um jogador que a gente falou aqui nas últimas edições, que é o Léo Pelé. Recebeu sondagens novamente. Ele já tinha recebido sondagens no meio do ano, mas as negociações não evoluíram. E agora no fim do ano, de novo, aparece o Bahia City, aparece o Palmeiras, alguns clubes aí interessados na contratação do zagueiro vascaíno. Beleza, então dando esse balanço, o que o Vasco pretende agora para 2025? A primeira coisa dentro do clube é que a base deve voltar a ser mais utilizada, como foi pelo Rafael Paiva. E aí são citados jogadores como GB, que perdeu espaço, JP, que agora até está machucado, só volta o ano que vem, mas enquanto ele ainda estava atuando, perdeu espaço. O Breno Lopes, né? O Bruno Lopes, que eu sempre confundo o nome dele, mas é o centroavante do time sub-20. Bom, moleque bom de bola. Teve uma oportunidade e não voltou mais, né? Aí tem outros jogadores que estão sendo mais utilizados, como o Leandrinho, Ryan, o Estrela, né? Que vinha sendo utilizado, mas acabou sofrendo uma lesão. O zagueiro Lincoln, né? Muita gente pede ele. Então, assim, dentro do Vasco haverá uma exigência para que a base seja melhor utilizada, porque foram os melhores momentos
do Rafael Paiva com esse time do Vasco, tá? Sobre Rafael Paiva, né, técnico, continua ou não continua? Pedrinho deixou muito claro que essa avaliação só será feita ao final da temporada, tá? Com os resultados, porque ainda depende muita coisa, né? O Vasco tá ali no meio de tabela, pouca chance de rebaixamento, pouca chance de Libertadores e uma vaga praticamente garantida na Sul-Americana. Mas esse praticamente tem que se confirmar, né? Então vamos ver os resultados que o Rafael Paiva vai entregar até o fim do ano para o Pedrinho fazer essa avaliação. Eu já dei minha opinião aqui, eu acho que a gente só tem que se livrar do Paiva se vier realmente um treinador melhor. E aí eu cito um Vojvoda do Fortaleza, o próprio Abel Ferreira do Palmeiras, técnicos que a gente sabe que não vão vir, né? E aí para vir com todo respeito, um Wagner Mancini, um Jair Ventura, esses técnicos mais do mesmo aí, eu prefiro continuar apostando no Rafael Paiva, que já conhece esse elenco, já conhece a base, né? E enfim, agora é claro também, né? Se o Pedrinho falar que não vai reforçar o time muito bem reforçado, talvez fique um pouco demais para o Rafael Paiva, que é um técnico que está começando, está no seu primeiro ano de profissional e já bateu uma semifinal de Copa do Brasil e está entregando um campeonato minimamente decente para nós vascaínos. Então é isso, família. Jogadores ainda, o Pedrinho falou que não vai ficar soltando informação para não atrapalhar as negociações e eu acho que ele está correto. Essa parada de você ficar soltando para iludir o torcedor, depois o jogador não vem, fica ruim para todo mundo. Fica ruim para todo mundo. Então vamos deixar para falar de jogador só a hora que tiver certo, tá? Jornalista não. Jornalista tá no papel de descobrir a informação e divulgar. Agora a diretoria, né, tem que tomar cuidado com vazamento de informação e só deixar sair a hora que tiver tudo muito bem sacramentado. Eu, pro ano que vem, não tô com uma expectativa muito boa, tenho que ser sincero aqui com vocês. O Pedrinho ainda não me passou uma confiança de que vai reforçar com qualidade esse time. A janela de meio do ano deixou também essa impressão. Mas, enfim, ele pode fazer a gente mudar de opinião, né? Tudo depende, tudo está nas mãos do Pedrinho e da sua diretoria, né? Reforçar esse time pontualmente para a gente ter novamente um ano tranquilo no ano que vem, disputar as Copas e no Brasileirão. Acho que ainda não dá para a gente brigar lá em cima, um G4, G5, mas dá para a gente ficar pelo menos nessa zona de meio de tabela até que o Pedrinho reforce o time para valer. Beleza? Tamo junto então, em breve tô voltando para casa. Nessa terça-feira já teremos vídeo direto do estúdio e eu conto sempre com a sua audiência. Não esquece de deixar o likezão pra gente. O meu muito obrigado. Tamo junto e até a próxima.